Aqui na Folha News, nós vamos conversar agora com o senhor Lucas Freitas da Mota, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. É um dos nomes da atual administração e que vai permanecer na futura administração de Eloir Morona. Lucas, muito obrigado pela sua participação e presença aqui na Folha News. Vamos conversar inicialmente sobre o seu trabalho que foi realizado nesta administração. O que você poderia destacar? Então, muito obrigado pela deferência, pelo convite, para a gente poder aqui falar um pouquinho desse trabalho construído a muitas mãos, seu Alduir. E a gente sabe que a Secretaria de Desenvolvimento é um desafio, como assim como todas as outras, os demais colegas estão participando aqui conosco também, dessa boa conversa de construção da nossa cidade. E a gente sabe que Lagoa Vermelha tem os seus destaques. Então, nós, enquanto Secretaria de Desenvolvimento, trabalhamos principalmente nas políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, ao turismo, principalmente cuidando e estando atento às demandas da indústria, do comércio e dos serviços. Então, nós iniciamos essa trajetória junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico enquanto secretário, já no ano de 2020, no período da pandemia, onde nós tivemos diversos desafios fazendo esse resgate, mas trazer aqui para o senhor e para todo mundo que nos assiste, que nos ouve, que grandes marcos históricos nós trouxemos com a nossa equipe. Então, como a gente sempre traz, quais as contribuições principais que o nosso trabalho trouxe para a cidade? E um dos destaques que conversávamos aqui há pouco é o próprio novo distrito industrial, onde disponibilizar aí mais de 40 espaços para novas empresas, também para a retenção dos talentos locais, das empresas locais, é tão importante. Também a questão da nossa sala do empreendedor, que é um espaço que basicamente posso resumir uma frase todo o trabalho, que é onde as pessoas que sonham em empreender ou querem abrir a sua empresa, o que tem que circular na prefeitura é a informação e não o empreendedor. Então, ajustar processos, melhorar procedimentos, orientar melhor as pessoas, como a gente sempre fala, não melhorar só do balcão para frente, aquilo que nós podemos oferecer como serviço, mas também melhorar do balcão para trás, nos reorganizarmos enquanto prefeitura, enquanto secretaria, para a gente poder ter hoje entre são um pouco mais de 250 cidades que têm este projeto chamado Sala do Empreendedor, que é um projeto do Sebrae, que tem uma certificação. Mas somente 40 no Rio Grande do Sul, para ser mais preciso, 42 têm a certificação Diamante e Lagoa Vermelha está nesse patamar. Então, muito importante para nós trazer esses marcos, essas referências e estar atentos também sempre as parcerias, parcerias com a imprensa, com as entidades constituídas como SICA, SICOM, CDL, Lojas e tantas outras aqui, o próprio Sistema S, o Senai que cuida da indústria, o Sebrae que cuida das empresas, para que nós possamos trabalhar sempre e criar esse ambiente favorável de negócio na nossa cidade. Que a gente sabe, se pudesse resumir, o que seria empreendedorismo nada mais é que sonhar. E nós temos que ter o dever e a responsabilidade, enquanto servidores públicos, que é incentivar os sonhos, incentivar o trabalho da nossa cidade. Então, um pequeno resgate, uma pequena rememória daquilo que nós pudemos construir através da oportunidade que, à época, estava como secretário interino, e lembro muito bem do desafio que estive naquele momento, pois era um período eleitoral em 2020, era um período de pandemia, e o prefeito Gustavo Bonotto, naquele momento, me deu uma missão, que era assumir naquele momento, de forma interina, duas secretarias, que era a Ação Social e também o Desenvolvimento Econômico. Então, nós podemos aí aprender muito, entender que a gente tem sempre espaço de melhoria, mas tenho certeza que com a equipe que nós temos, nós conseguimos deixar pequenos momentos de reflexão, pequenas conquistas para a nossa cidade, mas o trabalho ele segue, ele é duradouro e temos muito a fazer ainda. Com relação ao novo distrito industrial, tem uma particularidade que a implantação desse distrito industrial demorou um bom tempo, né? 14 ou 15 anos. O que entravou
a viabilização desse distrito industrial, que só agora está disponibilizando terrenos para as empresas. Nós tivemos, doutor Aduir, uma missão quando entender os porquês de algumas situações, e eu tenho certeza que todos os secretários que passaram ao longo do processo tiveram a sua contribuição para que isso acontecesse. Mas como sempre quando me questiono nesse sentido, esse contexto, nós lembramos que a burocracia, que superar esses desafios burocráticos de documentação, de legislação, de adaptação, não são só para as pessoas, mas também para o poder público. Então, nós temos ali episódios em relação à própria FEPAM, que é a fundação que cuida da regularização ambiental daquele espaço, nós temos a demarcação de áreas de preservação permanente, nós temos o município como loteador em realizar a infraestrutura. Então, ao longo do tempo, vários desafios surgiram, mas todos os secretários que passaram nesse período, eles deixaram a sua contribuição, os pré-projetos prontos, o relacionamento com a então, a época, Corsã, o relacionamento com a instituição de energia, RGE, para que nós pudéssemos aí, o município como loteador, disponibilizar. Então, quando nós buscamos, junto a esses órgãos, principalmente estaduais, a nos regularizar, a determinar que era uma prioridade a infraestrutura do novo distrito, aí a gente conseguiu, então, disponibilizar no ano de 2024 49 espaços em 3 modalidades, que uma é a alienação, que é a venda, a compra e venda direta da área, a concessão e também o regime de condomínio, que todas essas modalidades têm contrapartidas do beneficiário, onde ele vai fazer um investimento na área e esse investimento vai ser revertido em pavimentação, em instalação de energia, instalação de água, para que nós possamos criar esse ambiente realmente empreendedor. A simples doação direta no ano de 2024, não é recomendado, a legislação não permite. No seguinte sentido que o período eleitoral estão vedadas algumas iniciativas, que era o caso do Distrito Industrial, então, de receber doações das áreas. Então, nós optamos para que o Distrito Industrial pudesse permanecer como uma política pública contínua e de contrapartida do beneficiário, estabelecer esses regimes, e hoje nós já temos homologadas e habilitadas 22 empresas, que não são só de Lagoa Vermelha, mas temos 2 empresas de fora também, e inclusive no dia de ontem, nesses próximos dias, nós recebemos aí então 2 empresários da Itália que estão fazendo um pequeno registro da área, estão entendendo o que nós podemos oferecer enquanto município, enquanto a região pode oferecer, o estado do Rio Grande do Sul, numa fábrica onde ela vai ter uma ambientação regional, que é do ramo das rações. Então, nós apresentamos o prefeito eleito Eloir Morona, o prefeito Gustavo Bonotto, estavam nesse processo, apresentando o novo distrito industrial, essas possibilidades. Mas só para reforçar, doutor Alduir, que é importante, nós entendemos que Lagoa Vermelha é o segundo polo moveleiro do Rio Grande do Sul. Nós temos uma indústria do ramo alimentício de porte significativo, nós temos o metal mecânico que dá todo esse suporte para essas mais de 80 empresas de médio a grande porte do ramo moveleiro, que cria uma cadeia econômica que nós devemos estar atentos. Por isso, não só receber empresas de fora e novas empresas, mas principalmente reter os talentos que Lagoa Vermelha tem. Então esse é o grande objetivo e um marco histórico para nós, o novo Distrito Industrial. É possível, então, que este novo distrito industrial tenha uma diversificação de fabricação de produtos? Nós temos no edital estabelecido essa diversificação. Inclusive, essa diversificação ela pontua de formas diferentes. Então, empresas de logística e transportes, empresas de tecnologia, empresas de metal mecânica, de prestação de serviços do ramo moveleiro pontuam de forma diferente, estabelecendo as suas prioridades conforme o edital, para que justamente, como o senhor questionou, a gente possa diversificar a cadeia econômica para que
os prestadores de serviços das empresas maiores possam também crescer, ter essa oportunidade. Porque o maior desafio, o maior incentivo que nós podemos oferecer são principalmente espaços de trabalho. Porque não adianta o poder público, quando, por exemplo, o senhor quer abrir uma oficina mecânica no centro da cidade. O nosso plano diretor, que é aquele documento que nos organiza enquanto cidade, enquanto estabelecimentos, não permite. Mas o que, que o município então tem a oferecer de espaço? E é o novo distrito industrial. Então é nesse sentido que nós queremos também oferecer essas oportunidades para as pessoas que estão em Lagoa Vermelha ou que buscam Lagoa Vermelha como referência. Em relação ao desenvolvimento industrial, há uma questão também relevante que eu considero, é a qualificação de mão de obra. E eu lembro que Lagoa Vermelha eh, postulou durante muito tempo a escola do Senai. Como é que está essa relação, qualificação de mão de obra, o próprio atendimento pelo Senai? Perfeito, nós temos essa conquista, então, essa conquista antecede o período que eu estou enquanto secretário, então, por isso que eu comentei, nós temos que trabalhar de forma contínua daquilo que entendemos que é importante para a cidade, fortalecer e também criar novas estratégias. A Escola do Senai é um marco muito significativo para a nossa cidade, e tão importante que o estabelecimento da parceria com o Senai hoje ele é permanente e vindouro. Por quê? Nós temos reuniões, inclusive quase que mensais, para que nós possamos sempre estar alinhados nessas estratégias. Uma das estratégias de incentivo da Escola do Senai não são só contratações diretas de cursos junto da Escola do Senai, mas também incentivar que o Senai esteja dentro da indústria de Lagoa Vermelha. Existem alguns projetos que eu lembro aqui, o projeto Querer e Qualificar é onde o Senai está dentro da indústria de Lagoa Vermelha. Hoje nós temos aproximadamente dos cursos de qualificação profissional no nosso município, só no ano de 2024, e somo aqui, programa como Escola do Fazer, que é onde aqueles jovens e adolescentes buscam a primeira oportunidade profissional. Projeto Querer, que é um projeto que é elaborado pelos RHs e psicólogos da nossa cidade, que incentiva as pessoas que já estão trabalhando na indústria a fortalecer o entendimento que direitos e deveres, eles fortalecem o crescimento não só da empresa, mas também do colaborador. E é claro, um programa chamado Qualificar, que é a formação profissional estrita, ou seja, operador de furadeira, operador de coladeira, operador de maquinário. Então, para que a gente possa criar uma cadeia de qualificação profissional. E lhe trazendo um dado importante de 2024, nós aumentamos a média de qualificações. Isso não quer dizer que é um trabalho que está cessado, pelo contrário, nós temos que fomentar cada vez mais. Que é a formação de aproximadamente 300 pessoas em Lagoa Vermelha fizeram os cursos, seja do Senai, seja da Infobrasil, seja junto do SICAS, junto do SICOM, para que nós possamos nos fortalecer. Hoje, o senhor pode me questionar que um dos maiores desafios hoje são as pessoas procurando oportunidades profissionais e aquelas pessoas que oferecem oportunidades falam que a qualificação ainda está em processo de melhoria. Claro que nós temos a responsabilidade em relação a isso e acho que a prefeitura, acho não, tenho a certeza que a prefeitura é essa ponte entre aquele que busca oportunidade e aquela pessoa que oferece a oportunidade. Então, as parcerias estabelecidas também, não posso esquecer aqui, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o projeto Qualifica, formamos 96 pessoas com recurso através do governo do estado. Lagoa Vermelha, naquele momento, não receberia o recurso como prioridade por termos índices de número de vagas de trabalho de empresas na nossa cidade que o Estado entendeu que não seria prioridade naquele momento, mas na fomos habilitados à época, já na primeira chamada, porque alguns municípios desistiram. E nós estávamos lá batendo a porta do secretário Gilmar Socella, batendo a porta da Casa Civil do Rio Grande do Sul, porque uma coisa que nós temos
esse anseio e essa vontade de não perder as oportunidades para a nossa cidade. Então, quando um edital está aberto de qualificação, nós vamos atrás. Quando o Senai oferece uma oportunidade, nós vamos atrás. Hoje nós temos o presidente do SICOM, que é o Valterez, ele é conselheiro da Fiergs, então da federação. Então é importante nós estarmos articulados com essas parcerias para fortalecer a qualificação da mão de obra na nossa cidade. Mas repito para o senhor que é um trabalho contínuo, é uma política pública contínua da nossa secretaria. Se nós formamos nesse ano aproximadamente 300, o objetivo para 2025 é formar aproximadamente 301. Nós temos que sempre andar à frente, para que as oportunidades que Lagoa Vermelha tanto buscam e tanto querem, para que cada vez mais a gente possa fortalecer o protagonismo que a nossa cidade não tem só nos títulos, como capital e polo moveleiro, capital gaúcha da dança da chula, capital do churrasco, mas também de trazer efetividades a esses potenciais econômicos que a nossa cidade tem. E a relação empresários e as pessoas que procuram se qualificar. Segundo alguns comentários, não há tanto interesse assim, digamos, dos que procuram se qualificar e também as oportunidades oferecidas pelos empresários. Exatamente. Nós, como eu poderia definir o meu trabalho hoje, a oportunidade que estou recebendo enquanto secretário, de ser um diplomata, né? Sentar à mesa e poder provocar discussões para a nossa cidade, seja a curto, médio e longo prazo. Quando nós trazemos à mesa essas discussões, doutor Alduir, nós temos dois momentos. O primeiro momento é as pessoas estarem motivadas e fortalecer esse sentimento de pertencimento, de que a qualificação profissional não vai só nos favorecer no conhecimento pessoal, mas também num rendimento de salário, num ganho real de renda para nossas pessoas, para nossa cidade. Então, as pessoas entenderem esse processo foi um dos objetivos do projeto Querer. E justiça seja feita sempre. Quem provocou este projeto Querer foi os próprios RHs das indústrias, através do SICOM, e também o Sintracom. Então, o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores nos procuraram enquanto administração, enquanto secretaria, para que nós pudéssemos ter um projeto. E esse projeto é o Projeto Querer, que incentiva as pessoas a pensarem em si. Por exemplo, planejamento financeiro. Se você ganha um salário mínimo e você planeja ter 5, 6, 7 filhos, possivelmente seu salário não vai dar conta desse processo, você vai ter que se reorganizar. Direitos e deveres. Planejamento financeiro, como eu falei, planejamento previdenciário. Você não gastar gastar o tanto quanto ganha. Então são essas estratégias que nós buscamos e tem muitas informações, doutor Aduir, que parecem que são de conhecimento comum e geral, mas que muitas vezes nós percebemos que necessitamos. O planejamento financeiro é um dos principais. Então, atacar essas possibilidades e as pessoas entenderem que as oportunidades, elas existem e nós temos que ir atrás. Pelo outro lado dos empresários, é fortalecer e fomentar incentivos, por exemplo, de meritocracia ou um plano de cargos e salários. Então são essas discussões que dentro das suas devidas proporções a gente tenta achar o meio termo e, como falei anteriormente, ser um diplomata desse processo para que nós possamos aproximar. Como eu falei, quem oferece a vaga e quem busca a vaga tem que atravessar uma ponte, e essa ponte é construída através do diálogo, da parceria estabelecida e de forma permanente da proximidade dessa tríade, vamos colocar assim, o poder público, os empresários locais e os trabalhadores, para que a gente possa aí resguardar direitos, fortalecer os salários, o ganho real dos salários, fortalecer oportunidades, porque muitas vezes a gente vê nas redes sociais algumas pessoas dizendo: mas Lagoa Vermelha tinha determinado evento, tinha determinado espaço, tinha uma vaga de trabalho, mas é claro que isso não é terceirizar a responsabilidade, mas tem uma frase que me cabe muito no meu trabalho, eu sempre busco isso com a nossa equipe,
que é quem falou isso foi o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, que diz que muitas vezes a gente pergunta o que que o nosso país pode fazer por nós, mas o que que nós podemos fazer para o nosso país? Então, fazendo um paralelo, muitas vezes, o que que Lagoa Vermelha está fazendo por mim, mas também responder o que que eu estou fazendo por Lagoa Vermelha. Então, é nesse sentido, buscar esse equilíbrio, que as oportunidades que são oferecidas, elas são pensadas, elas não são determinadas no sentido de atender uma demanda específica de uma empresa, mas sim numa construção coletiva do que nós precisamos. Então, as contratações dos cursos sempre atendem demandas não só dos empresários, mas também dos trabalhadores. A gente ouve comentários, e houve comentários até durante a campanha eleitoral, que determinados municípios da região se desenvolvem mais do que Lagoa Vermelha. É uma verdade isso, Lucas? Nós constatamos, tive a oportunidade, doutora Duir, lhe agradeço imensamente a pergunta. No período eleitoral, eu tive uma função de estudar a nossa cidade, de entender melhor a nossa cidade. Então, quando a gente fala em geração de emprego e renda, naturalmente nós estamos falando sobre questões de infraestrutura, questões de saúde, questões de educação, porque oferecer todo esse suporte é que vai trazer para o cidadão lagoense, como falei, aquele pertencimento de permanecer aqui, de investir aqui, de acreditar aqui. Então, quando foi relatado diversas situações durante o período eleitoral, onde Lagoa Vermelha não tinha o protagonismo de algumas situações, nós fomos constatar. Por exemplo, foi citado inúmeras vezes que Tapejara tem o seu protagonismo em determinada área, que Sananduva tem o seu protagonismo, e nós fomos atrás entender esses dados nas suas devidas proporções. Hoje, por exemplo, lhe trago um dado importante. Hoje, nós, em relação ao IMERS, que é a, o estudo e análise de um ranqueamento de educação do município de Lagoa Vermelha, nós estamos hoje na posição 176. Nós subimos aí aproximadamente 350 posições, 340 posições. Isso significa que o trabalho ele está sendo feito. Em relação à geração de emprego e renda, nós tivemos uma publicação de julho, depois eu posso encaminhar para o senhor, para a gente publicar, muito tranquilo, uma publicação de julho num jornal de Erechim, que fazia um estudo que das cidades da região norte e nordeste do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha só estava em segundo lugar em função do número de vagas que Erechim oferecia. Então, quer dizer, Lagoa Vermelha estava em segundo lugar entre duas regiões estratégicas do Rio Grande do Sul do número de vagas. E a nossa indústria, né? Não é toda cidade, não é todo município que tem a quantidade de indústrias que Lagoa Vermelha tem, o porte que Lagoa Vermelha tem e principalmente a coragem, porque nós estamos longe da matéria-prima e longe do consumidor final quando estamos falando do polo moveleiro. Então são essas discussões que nós temos que entender que muitas vezes são mais profundas e alguns discursos que classifico pessoalmente como vazios não fortalecem para as pessoas aquilo que é verdade. Mas um sábio sempre disse para nós que verdade é um ponto de vista. Então, eu escolho dizer, em relação aos discursos vazios e dizendo que Lagoa Vermelha pode melhorar, eu concordo. Lagoa Vermelha pode melhorar, Lagoa Vermelha vai continuar melhorando, por isso que a gente está aqui de coração aberto dizendo que a Secretaria não está com o trabalho cessado, pelo contrário, novos desafios para 2025, fortalecer esse protagonismo e entender que devemos fazer parte da solução e não dos problemas da nossa cidade, porque apontar o erro é muito fácil, mas fazer parte da solução dá um pouquinho mais de trabalho, mas tenho certeza que através das parcerias estabelecidas que comentei aqui, nós vamos continuar crescendo no nosso município. Então, vamos falar sobre o novo governo 2025 e mais o mandato de 4 anos. Que projetos a secretaria tua tem, Mota? Nós temos estabelecidos no plano de governo estratégias muito claras. O que lhe apresentei há pouco? Lhe apresentei que foram organizadas
as estratégias da secretaria do balcão para trás. Mas o que nós podemos fortalecer da continuidade aqui? Entender que o plano de governo ele foi uma resposta da comunidade de Lagoa Vermelha, da contribuição de empresários, de pessoas ligadas aos setores econômicos, de cidadãos, e entendemos que alguns projetos eles são muito importantes e são um pontapé inicial da Secretaria de Desenvolvimento de 2025, como o crédito fácil, que é oferecer crédito na sala do empreendedor para os empreendedores locais, mas não oferecer crédito por si só. Chega o doutor Alduir lá com um sonho, como falei, um sonho de empreender, e ele naturalmente vai ter o crédito. Não, nós vamos aliar as consultorias empresariais, onde você, como o empresário fosse no médico, o empreendedor fosse no médico, né? Nós vamos no médico, primeiro a gente tem um diagnóstico, e é como se nós vamos ter um diagnóstico da nossa empresa, o consultor do Sebrae vai verificar que esse empreendedor precisa de crédito, então nós vamos ter o crédito na sala do empreendedor. A gente sabe da dificuldade muitas vezes que o MEI tem em relação aos agentes financeiros, em relação à demonstração do seu rendimento ou da seguridade de acesso a crédito. Outro projeto que considero muito importante, doutor Alduir, é o Mulher Empreendedora. Nós temos dados do nosso município, e não só do nosso município, de municípios da região e do Brasil. A nossa população hoje ela está envelhecendo e cada vez menos jovens estão buscando a oportunidade de empreender, de ter o seu próprio negócio ou até mesmo de buscar uma primeira oportunidade profissional. Então, por isso que o projeto Mulher Empreendedora, ele está atrelado ao entendimento de que mais mulheres estão chefes de família ou que as vagas disponíveis nos municípios e nas cidades, elas são, em sua grande maioria, de perfil masculino. E muitas vezes os próprios RH selecionam um perfil masculino. Então nós queremos incentivar, por exemplo, uma mãe chefe de família que trabalha no seu expediente manhã e tarde. E à noite tem algum horário, por exemplo, para fazer unhas para fora, para trabalhar com estética, para oferecer serviços de empresariais de documentação, por exemplo, esses cursos estratégicos nós queremos oferecer para que e focados na mulher, para que nós possamos alcançar aí a grande demanda de mulheres que buscam uma oportunidade profissional, seja para mudar de ramo ou a primeira oportunidade, e que as vagas são prioritariamente estabelecidas para o nicho masculino. Então, que a gente possa atender essa construção e essa demanda. E um outro projeto que eu acredito que seja carro-chefe também, doutor Alduir, que são um olhar diferente para os jovens da nossa cidade. O jovem, ele não é o futuro de Lagoa Vermelha, o jovem é o presente. Literalmente é o presente que Lagoa Vermelha tem, né? O presente em relação ao tempo e o presente em relação a ganhar algo. Então nós temos um projeto chamado Jovem Empreendedor, que, sim, tem o objetivo de despertar o empreendedorismo na gurizada, de dizer, vamos montar uma empresa, vamos estruturar um negócio. Então eles têm 25 estratégias que tem que atender, que é um projeto vinculado à UPF, a um instituto de educação chamado Manager e também à empresa Google. Então, o melhor projeto, ele visita São Paulo e visita o Google. Então, nós queremos incentivar os jovens a empreender, mas ir além. A gente sabe que nem todos os jovens vão empreender ou abrir uma empresa, mas vão aprender a ser, aprender a fazer algo, que é isso que nós queremos, despertar esse protagonismo que o jovem tem sobre a sua vida. Por quê, doutor Aduir? E aí eu posso me resgatar do seu conselho também, que o senhor é jovem há mais tempo que eu, no sentido de que o perfil hoje dos jovens e adolescentes é que muitas vezes as coisas vão acontecer ou que as coisas vão cair do céu. Eu sempre brinco com eles, né, que o Neymar é um grande jogador de futebol, é um jovem que deu certo, mas é uma população de 200 milhões que somos no Brasil, né? Ou virar youtuber, tiktoker, viver das redes sociais, é claro que tem pessoas que podem ter potencial para isso, mas despertar nos jovens esse protagonismo sobre a sua vida, sobre a iniciativa de estudar, de buscar um aprimoramento profissional é um grande objetivo nosso.
que a gente entende que Lagoa Vermelha tem um potencial muito grande no sentido de que esses jovens se capacitem. Pode acontecer também de sair do município de Lagoa Vermelha para estudar, mas que ele entenda que Lagoa Vermelha está de portas abertas para ele retornar. Como é o caso de sucesso, que me resgato aqui, do próprio prefeito Gustavo, saiu para estudar, voltou para Lagoa Vermelha, se tornou prefeito mais jovem da história. Agora com o nosso prefeito eleito, Eloir Morona, estudou fora, voltou para Lagoa Vermelha, e é isso que nós queremos incentivar. E uma frase que a gente sempre usa, que é importante aqui trazer para o senhor e para quem nos assiste, é que tem pessoas que escolhem chorar, mas nós queremos que esses jovens, esses adolescentes lagoenses, que possam vender o lenço. Então tem gente que chora, tem gente que vende o lenço. Nós queremos ajudar os jovens a fazer essa boa escolha. Então é trabalhar as qualificações profissionais, o acesso ao crédito, esse ambiente empreendedor e também, para finalizar, é fortalecer para 2025 cada vez mais as parcerias. Como eu falei, me considero meu trabalho, as atribuições funcionais, como um diplomata que busca conversar, busca articular, busca entender muitas coisas, que às vezes o que a gente entende que é demanda para a cidade pode não ser para o empresário local. Então, manter esse relacionamento cada vez mais próximo com o governo federal, estadual, em âmbito municipal, com as entidades representativas, para que a gente possa construir esse senso de comunidade através das estratégias do nosso trabalho. Esses incentivos que o senhor acabou de falar, inclui também, apoio financeiro ou apenas indica fontes onde buscar? Tem apoio financeiro. Esse crédito, o crédito empreendedor, o crédito fácil, ele tem um aporte aos mesmos moldes de um programa que realizamos na pandemia, que foi o Lagoa Sem Juros. Ele ainda está sendo estruturado, mas a época do Lagoa Sem Juros, em 2020, foi oferecido para os MEIs até R$ 5.000 e para os microempreendedores até R$ 10.000, onde o município, naquela oportunidade, pagava os juros de uma aquisição de crédito. Agora é dar um passo à frente, é nós, enquanto município, enquanto sala do empreendedor, oferecer crédito para aqueles empreendedores que já tiveram, como falei, o diagnóstico do Sebrae, o diagnóstico dos consultores que vão verificar a necessidade, que muitas vezes a gente constatou já ao longo desse período, que está desde 2018 na secretaria aprendendo, é que muitas vezes os empresários ou os empreendedores buscam: Lucas, onde eu posso ter acesso a crédito? E quando nós vamos verificar, muitas vezes é uma reorganização financeira, é uma gestão melhor daquilo que se oferece, precificar o produto de maneira adequada. Então, muitas vezes, não é necessariamente ter acesso a crédito, mas é ganhar valor agregado ao produto oferecido através do entendimento que temos e podemos oferecer e aprender através do empreendedorismo. E outras áreas da economia do município, que apoio tem? Comércio, pequenos prestadores de serviços? Nós temos no comércio uma parceria estabelecida muito forte de muito tempo, que é a compra premiada, onde o CDL está conosco, estabelecido através de uma parceria, onde há um incentivo das cautelas, inclusive a campanha está em vigência dessas cautelas para que as premiações, que são cadernetas de poupança, possam ter um incentivo cada vez maior do que os lagoenses comprem em Lagoa. É uma estratégia usada por muitos municípios. Nós queremos evoluir nesse sentido de oferecer ainda mais prêmios, mais oportunidades para que as pessoas possam rememorar. Muitas vezes a gente conversa e aprende bastante que em outro período histórico, Lagoa Vermelha foi conhecida como Grande Comércio de Lagoa Vermelha, né? Onde essa regionalização tinha como referência a nossa cidade. Hoje, como nós temos vendas pela internet, um marketing digital muito forte, muitas vezes o empresário, o comerciante, o gestor do negócio nos comenta é o seguinte: muitas vezes o cidadão vem até a minha loja, pergunta o preço de determinado produto, vai lá e pesquisa na internet, acha o produto e compra na internet por ser mais barato, enfim, ou outra estratégia. E o que que nós queremos com o comércio e com os prestadores de serviço, como o senhor falou? É ter na compra premiada, é ter nessas consultorias empresariais que eu falei, os diferenciais. Por exemplo, tem uma loja aqui em Lagoa Vermelha que, quando eu vou nessa loja,
os vendedores já me chamam pelo nome. Já sabem o perfil de vestuário que eu gosto. Eu gosto de uma camisa cinza. Olha, Lucas, tem essa camisa, é o teu tamanho. Então, muitas vezes o diferencial está no tratamento, no atendimento, também, é claro, no preço, mas a gente sabe que uma das referências e um dos diagnósticos que nós temos ao longo do tempo do nosso trabalho é que o atendimento faz uma grande diferença. Então, cursos voltados ao atendimento, relacionamento das entidades com os comerciantes, com os prestadores de serviço, que podem garantir esses diferenciais, que as pessoas buscam a facilidade. Mas quando você é bem tratado no atendimento, quando você recebe o produto que estava imaginando, um produto de qualidade, com preço adequado, tenho certeza que a gente pode fortalecer ainda mais as vendas da nossa cidade. Para concluir, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? Gostaria de, doutor Alduir, de imensamente agradecer a imprensa, né? Hoje nós estamos em mais um veículo aqui falando, mas por diversas vezes nós somos convidados aos microfones das rádios, aos espaços nos jornais. Então é importante a divulgação do nosso trabalho, que divulgar o nosso trabalho é prestar contas daquilo que nós fazemos para a comunidade de Lagoa Vermelha. Então é muito importante agradecer sempre essa disponibilidade, como iniciei falando, a deferência pelo convite. Também aos parceiros que citei aqui, as entidades representativas da indústria, do comércio, dos serviços, e deixar muito claro que sou jovem no meu trabalho, ainda estou secretário desde 2020, agora recebi um convite para a recondução desse trabalho, mas tenho a percepção que é um caminho a ser trilhado, que é um passo de cada vez e tenho muita coisa para aprender. Então, muito obrigado àquelas pessoas que nos orientaram ao longo do processo, que nos deram o norte, nos determinaram a melhorar, que tenho certeza que nós vamos continuar parceiros para fazer uma secretaria melhor e também refletir de forma muito significativa para a nossa cidade, porque o que nós queremos é um objetivo muito claro, que as pessoas tenham orgulho e o pertencimento de serem lagoenses, de estarem em Lagoa Vermelha investindo, adquirindo produtos, mas também de entender que o nosso crescimento pessoal e profissional passa por diversas mãos. Por isso, agradecer à administração pela oportunidade, ao prefeito que cessa o seu mandato, Gustavo Bonotto, ao prefeito eleito, Eloir Morona, pelo convite, e, é claro, à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós conversamos aqui na Folha News com o secretário de Desenvolvimento do município de Lagoa Vermelha, nesta administração, e que vai continuar na administração do prefeito Eloir Morona a partir de janeiro do próximo ano.